Todo profissional de RH já se deparou com a dúvida: como elaborar uma oferta de emprego ideal e atrair os candidatos com as devidas competências técnicas e comportamentais ao cargo e à cultura organizacional? Apesar do alto índice de desemprego, muitos recrutadores não recebem bons retornos após divulgar uma vaga de emprego e muitas vezes não encontram um candidato ideal. Será que as vagas são atraentes, claras e objetivas? Diante disso, os RHs precisam entender a importância em se dedicarem na criação das vagas se quiserem atrair os melhores talentos disponíveis no mercado de trabalho. De fato, é um processo que exige muita atenção, pois a descrição da vaga determina a qualidade das candidaturas. Quanto mais detalhada, clara e atrativa for a oferta, mais chances você tem de encontrar o candidato ideal e preencher todos os requisitos da posição. Por isso, vale a pena dedicar algum tempo para abrir sua vaga, com todas as informações necessárias para atrair os talentos certos. Sabendo da importância de se realizar um recrutamento e seleção por competências, é primordial entender o processo e o passo a passo para fazer uma descrição completa. Para tal, é imprescindível estabelecer as competências necessárias e estruturar um método com o intuito de identificá-las em cada candidato. Para facilitar sua missão, crie este passo a passo com dicas valiosas. Confira! Esse conteúdo será útil para você? Então curte, deixe seu like, inscreva-se no canal. Dessa forma terei mais inspiração para trazer sempre conteúdos que possam te ajudar na área de RH. Obrigada! Olá pessoas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para você que não me conhece, geralmente não apareço nos vídeos, me chamo Carlinha André Araújo, atualmente consultora de RH com experiência na área há mais de 10 anos. E neste canal eu falo sobre RH, desenvolvimento de carreira e recolocação profissional. Encontrar candidatos adequados para vagas é uma tarefa complexa. Recorrer à seleção por competência se constitui como um processo mais seguro. Afinal, seu objetivo vai além das simples buscas pelas capacidades técnicas, ao eliminar a subjetividade durante a contratação. Você, como recrutador, conseguirá atrair perfis mais alinhados às vagas. Vamos entender o passo a passo? Mapeie as competências. Antes de qualquer coisa, você precisa saber exatamente quais competências são necessárias para a vaga. O mapeamento de competências é a formalização criteriosa e organizada de todos os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para a eficácia e resultado em um determinado cargo. Além disso, também é a formalização criteriosa de todos os comportamentos esperados de todos os cargos que traduzem a cultura organizacional. O mapeamento das competências organizacionais é realizado através da identidade organizacional. São as competências necessárias para que a empresa cumpra suas estratégias e atinja suas metas e seus objetivos, sua identidade. São aquelas competências que representam a cultura da empresa, aquilo que é realmente importante que todos os colaboradores em qualquer cargo, do mais operacional até o mais estratégico, tenham em seu perfil. Resumindo, é a identificação das competências necessárias para que a empresa cumpra suas estratégias e atinja suas metas e objetivos. Exemplo para a seleção. A empresa tem como uma das competências da organização o comprometimento. Logo, você deverá fazer uma pergunta que leve o candidato a responder sobre esta competência, com a finalidade de identificar sua existência através de suas experiências. Exemplos de pergunta. Relate alguma situação em que uma providência tenha sido fundamental para atingir um resultado importante. Através da resposta, você conseguirá identificar em que momento o candidato obteve o comprometimento para atingir o resultado. Após encontrar as competências organizacionais, mapeie as competências para a vaga. O mapeamento das competências técnicas é realizado através da descrição de cargos. As competências técnicas, que são a junção do conhecimento com a habilidade. O conhecimento refere-se à necessidade que o cargo tem de formação acadêmica, conhecimentos técnicos, especialidades. E a habilidade refere-se à experiência prática, domínio do conhecimento. Exemplo para a seleção. Um candidato para a vaga de analista de recursos humanos necessita ter formação em tecnólogo em RH, ou gestão de RH, ou administração de empresas, ou psicologia, e experiência mínima de 6 meses no subsistema de RH, recrutamento e seleção, treinamento, avaliação de desempenho, dentre outros, para atender aos requisitos. Neste campo de habilidade, também pode ser cobrado conhecimentos específicos em softwares, no Excel avançado para métrica de indicadores, ou no inglês, se essas habilidades compuser a vaga. O mapeamento das competências comportamentais também é realizado através da descrição de cargos. As competências comportamentais são as atitudes,
são os valores, emoções e sentimentos expressos através do comportamento humano, que, por meio desta metodologia, se torna possível identificar o perfil comportamental necessário para cada cargo e o perfil comportamental de cada indivíduo. Exemplo para a seleção. Ainda para a vaga de analista de RH, um dos requisitos comportamentais fundamental é o foco em resultados. Você deverá fazer uma pergunta para o candidato a fim de validar esta competência através de suas experiências. Exemplos de pergunta. Como administrou situações em que não conseguiu o resultado pretendido? A partir da resposta, você consegue mensurar se de fato o candidato possui esta competência. Vale ressaltar que, para avaliar cada competência, faz-se necessário sempre selecionar 2 ou 3 perguntas de cada competência, para que, caso você não tenha tido segurança e o candidato possui ou não aquela competência na primeira pergunta, possa fazer outras. O intuito é ter certeza de que a situação contada pelo candidato se refere a uma situação que ele viveu diretamente. Descreva a vaga. Após o mapeamento das competências organizacionais e as competências do cargo, você deverá estruturar a descrição da vaga, ou seja, distribuir e apresentar todas as características e atribuições que serão desenvolvidas no cargo em aberto, além do perfil necessário. Ao anunciar uma vaga no recrutamento e seleção por competências, você deve se focar no detalhamento mais preciso e objetivo possível dos requisitos. A descrição também pode incluir informações sobre a cultura da empresa, resultados esperados e oportunidades para o candidato que se encaixa no perfil. É importante existir um procedimento de como acontecerá. Sugiro que exista um formulário onde o líder requisitante da vaga possa enviar para você, RH, com a formalização da solicitação. Importante frisar que devemos nessa etapa instruir o líder que o perfil comportamental é definido pelo RH, para que não haja uma expectativa por parte do líder de que ele pode pedir qualquer coisa e acataremos. Eles devem entender que temos uma metodologia clara de mapeamento das competências e, uma vez definido, seguimos o padrão das entrevistas por competências. Qual é o perfil do candidato? Dentro da descrição da vaga, é fundamental deixar explícito qual será o perfil do candidato ideal para realizar e compor a função da vaga, ou seja, descrever reunindo características como personalidade, experiência, formação, hard skills e soft skills são cruciais para o candidato ocupar o cargo almejado. Como atrair os talentos? Após a descrição da vaga realizada, o próximo passo é definir as estratégias para atrair os talentos na comunicação e divulgação da vaga. Neste momento, é válido deixar as características da vaga de maneira persuasiva para atrair o maior número de candidatos. É aqui que realmente entendemos como será conduzido o processo seletivo e podemos nos organizar para tal. Pontos importantes de pensar. O processo será conduzido no RH interno ou externo? Quanto tempo tenho para fechar a vaga? Assim, é possível organizar o prazo de cada etapa e ter certeza de que tudo irá sair da forma esperada. Como divulgar a vaga? Uma divulgação bem feita é um passo essencial para atrair e conquistar talentos, aumentando as possibilidades de contratar a pessoa certa para o cargo em aberto. Para construir uma divulgação, é válido realizar uma arte esteticamente atrativa, com as informações pertinentes, além de uma legenda coerente para a vaga, resultando em uma composição persuasiva ao público de interesse. Escolher os canais de comunicação que serão feitos os anúncios, selecionar as informações que serão divulgadas, fortalecer a marca empregadora através de uma divulgação adequada ao público-alvo e a confecção do anúncio. Você pode utilizar a ferramenta Canva para criar as suas artes de divulgação. Aqui você encontrará vários modelos prontos e deverá apenas transferir os dados mais importantes para a divulgação da sua vaga. Conhecendo as diversidades de canais. Uma das estratégias utilizadas na divulgação são a ramificação e diversidade de canais, ou seja, a vaga é divulgada na maior quantidade de canais possíveis, aumentando o alcance de candidatos e sua ramificação. No recrutamento externo, canais pagos para divulgação de vagas, sites pagos de recrutamento e seleção ou jornal impresso. Canais gratuitos para divulgação de vagas, indicações, agências de emprego, escolas técnicas, faculdades e universidades, associações de classes e sindicatos, rádio, TV, banco de dados próprio, empresas de outplacement, sites gratuitos de recrutamento e seleção e redes sociais. No recrutamento interno, intranet, jornal corporativo e mural de informações. Triagem de currículos. Com a vaga pronta e divulgada, é hora de selecionar e avaliar os talentos participantes do recrutamento e seleção por competência. No recrutamento externo,
Cuidado com preconceitos. Neste momento, é importante lembrarmos do que realmente é importante e focarmos nos mapeamentos que fizemos, levando em consideração competências técnicas e comportamentais. É um momento de triagem. As competências técnicas serão mais aparentes e avaliaremos as competências comportamentais no contexto de entrevista. Focarei atividades bem descritas para a identificação das habilidades técnicas necessárias e projeção de competências. Também é possível fazer uma seleção de candidatos através da técnica de hunting. Hunting é uma palavra da língua inglesa que significa caça. Dentro do ambiente corporativo, o termo indica a procura pelo talento ideal. No processo de hunting, os responsáveis pelo recrutamento e seleção vão atrás dos potenciais candidatos com a ajuda de network e de algumas ferramentas. Como você pode supor, essa busca é feita independentemente de candidatura e da situação dessas pessoas no mercado de trabalho. Tem uma abordagem mais agressiva, mas pode trazer melhores resultados ao fazer a busca partindo do que a empresa precisa naquele momento. É importante termos total ética no processo, para não prejudicarmos o candidato que estamos abordando em um determinado momento, já que muitos deles podem estar trabalhando em outras empresas. Além disso, o processo de hunting tende a ser assertivo, quando a empresa possui algo atrativo para que a escolha do candidato em fazer parte do quadro de colaboradores vale a pena. No recrutamento interno, inicialmente, em um momento de triagem, serão avaliados critérios técnicos, formação, tempo de experiência, dentre outros critérios internos que podem existir, tempo de cargo e tempo de empresa. Os critérios de promoção e de mudança de cargo entre áreas são definidos no plano de cargos e salários. A análise comportamental acontecerá principalmente em um momento de entrevista e de fases de teste. Como estamos falando em um recrutamento interno, significa que estaremos aprovando um candidato que atualmente ocupa um cargo estruturado no organograma da empresa, e por isso devemos planejar se será necessária a contratação de um substituto, planejamento de substituição. Caso seja uma transferência de área, é importante conversar com o líder da área para organizar este processo internamente da melhor forma possível. Agendamento de entrevista. Caso o agendamento seja feito pelo telefone, já é uma oportunidade de começar sua análise relacionada à comunicação e flexibilidade do candidato, ou seja, como ele se porta no agendamento. Você, como recrutador, também deve demonstrar flexibilidade dando opções de horários de agendamento para que o candidato entenda qual se encaixa melhor em sua rotina. E, além disso, ficar atento se o candidato está trabalhando para causar um mínimo de transtorno possível em seu atual emprego. Entrevista. Durante um processo de entrevista, devemos claramente nos preocupar com as perguntas que faremos e com a forma que analisaremos todos os pontos técnicos, comportamentais e organizacionais que buscamos. Porém, existem outros pontos importantes de nos preocuparmos para proporcionarmos uma boa jornada deste candidato no processo de entrevista. Atender o candidato na hora agendada, preparar o ambiente para recebê-lo de forma organizada, ser facilitador de uma interação positiva, posicionar o candidato sobre as próximas etapas do processo seletivo, comunicar o prazo em que terá retorno sobre a fase atual, não prometer nada que não possa ser cumprido, não dar falsas esperanças, usar empatia na interação com todos os candidatos, ler o currículo do candidato antes da entrevista, preparar as perguntas por competência antes da entrevista, estar com a descrição do cargo atualizada em mãos, chamar o candidato pelo nome e não interromper a entrevista para atender pessoas ou telefonemas. Cuidados. Perguntas pessoais ou perguntas invasivas não são utilizadas em um processo onde será analisado o que realmente importa para a vaga. Lembre-se que com a entrada das novas gerações no mercado de trabalho, o conceito de estabilidade mudou. Não foque tanto na análise das atividades que o candidato desempenhava, mas sim nos resultados que ele gerou enquanto desempenhava essas funções. Não fazer perguntas indutivas ou de múltipla escolha. Avisar que irá fazer algumas anotações. O recrutamento e seleção por competências é uma das formas de contratação mais assertiva entre os tipos de processo seletivo, mas também apresenta detalhes técnicos que dificultam sua realização. Para isso, é importante entender as ferramentas e formas de avaliação para aplicar da melhor maneira no recrutamento e seleção. Quer saber mais de como realizar esse tipo de seleção? Clique no link da descrição abaixo e conheça nossos serviços. Obrigado!